Buenas, então vamos começar nossa aula de hoje. Nosso tema dessa semana é liberdade e autoridade, pessoal, tá? Então, eu vou colocar aqui de novo os nossos links. Espera aí que alguém saiu que entrou aqui. Bom, acho que é isso. Tá? Os links do Google Forms, do Mentimeter e a senha, tá? E o que fala o nosso tema dessa semana, né? Essa relação entre liberdade e autoridade. A autoridade, um termo que eu achei, ele não sei se é o mais adequado, por enquanto acho que é o que mais serve, porque diferentes autores usam diferentes terminologias para esse contraponto à liberdade. Vou trazer alguns aqui para vocês na aula de hoje, mas eu achei que para o nosso caso aqui a autoridade é um melhor. Eu tento também não trazer conceitos que têm alguma carga valorativa, né, positiva ou negativa, então, por isso, liberdade e autoridade. Mas, basicamente, o nosso objetivo nessa semana é discutir, né, liberdade e o seu oposto. Tá? Nos nossos dois próximos temas, a minha ideia com esses temas é atacar o que eu acredito ser o principal valor de cada uma das correntes políticas que a gente tem no Brasil e provavelmente no mundo, né? A gente, a grosso modo, chama aí de esquerda e direita, e acho que, né, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, o que diferencia esquerda de direita, mas a grosso modo, se fosse resumir numa palavra, talvez, ou um valor, né, talvez a direita esteja mais ligada, valorize mais, né, priorize o valor da liberdade, enquanto a esquerda esteja mais ligada, valorize mais ou priorize o valor da igualdade. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai analisar essa questão do valor liberdade. Tá? Vamos tentar analisar em diferentes perspectivas o que é liberdade. E na aula que vem, vamos tentar fazer a mesma coisa com o valor igualdade. Então, na aula de hoje, a gente vai ter mais uma visão, assim, digamos, mais crítica, né, uma provocação, digamos, a quem se identifique mais com valores de direita, né, especificamente da liberdade, e na aula que vem a gente vai fazer uma crítica maior, vamos provocar mais quem se identifica mais com os valores de esquerda. Né? Vamos tentar hoje, na aula de hoje, tirar quem se acha de direita, quem acha que liberdade é o valor mais importante, tirar essa pessoa da sua zona de conforto, e na semana que vem quem se acha de esquerda e acha que a igualdade é o valor mais importante, também vamos tentar tirar quem pensa assim da sua zona de conforto. Beleza, pessoal? E para começar a fazer isso, eu queria fazer uma pergunta aberta aqui para vocês, tá? Já é a primeira pergunta lá do Google Forms, mas se vocês quiserem deixar para responder o Google Forms depois, não tem problema. Eu queria ouvir algumas breves definições de vocês. O que vocês acham que significa liberdade? Bem geral, assim, meio que vier à cabeça, sem se preocupar muito em termos técnicos. O que vocês entendem como liberdade, pessoal? Alguém se arrisca aí a falar? Todo mundo tímido? Ou tímida? Ou ninguém sabe o que é liberdade? Eu acho que algo relacionado a escolhas, a gente poder ter diferentes escolhas, diferentes possibilidades, diferentes resultados. Maravilha. Vagalmente. Liberdade de fazer escolhas, né? Sim, sim, esse é o objetivo, né? Só para a gente começar um papo, assim, descontraído, sem muita onda aqui, não. Tricolor, quer falar aí? Pô, tô pensando aqui também de forma bem grosseira aí, talvez alguma sensação de você poder fazer o que você puder e quiser e enfim, ter as consequências disso, poder escolher suas consequências, digamos assim. Uhum. Maravilha, também poder fazer o que se quiser, né? Liberdade é fazer o que a gente quer, liberdade é a gente poder fazer escolhas. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma outra forma bem informal, assim, da gente definir liberdade? Não? Professor, maravilha, eu não me lembro quem... Fala, Fã. Diga, Fã. talvez uma forma de definir liberdade seja a ausência de coerção. No sentido mais amplo possível, liberdade é a ausência de coerção. Maravilha, Fã. É o que eu ia comentar aqui mesmo, que alguém, eu não me lembro quem foi,
na aula passada, que fez esse comentário também, quando a gente estava falando sobre o Estado liberal, né? De que a ideia fundamental... Acho que eu. Exatamente, Serafina, isso. Obrigado por me lembrar. Me lembrava que alguém tinha feito esse comentário. Então, fazer escolhas, poder fazer o que quiser, né? E ausência de coerção, ausência de alguém que nos impeça, né, de fazer nossas escolhas e fazer o que a gente quiser. Seguindo então para o próximo passo, pessoal, lembra aqui do pêndulo, né, que a gente usou para falar sobre polarização? Eu ainda não tirei ele daqui. Essa bola, né, uma bolinha de tênis aqui que está amarrada no teto, teoricamente ela está presa ali, mas fora essa falta de liberdade que ela tem para cair no chão, dentro do seu espaço aqui, virou um item decorativo aqui, Patrícia, né? Dentro desse alcance onde ele tem por causa do tamanho do fio, a bolinha pode, né, fazer o que ela quiser. Então, se eu não seguro a bolinha, vocês acham que essa bola aqui, ela é livre? Vocês acham que essa bola tem liberdade? Quando, né, se ela tivesse solta em cima da mesa aqui, ela está livre? Meu livro aqui que está em cima da mesa está livre para fazer o que ele quiser? Não, porque não tem nada, né, coagindo o livro, não tem nenhuma força impedindo o livro de se mexer, nem a bolinha de se mexer. Eles são livres, portanto? O que vocês acham? Alguém se arrisca? Eu sei que é um exemplo, mas eu não sei se fica tão fácil com objetos inanimados, que nem o Patrick acabou de falar no chat. Mas, por exemplo, eu penso em animais. Animais que são livres e que não são. Isso. Sim. Então, por exemplo, se a gente tem um cachorro, a gente pode considerar ele livre se ele está trancado no apartamento, ou livre só se ele está na rua, porque aí não tem paredes em torno dele. Então, acho que também é um exemplo, assim. Ou coleiras e coisas do gênero. Maravilha. Isso é nesse ponto aqui que eu queria chegar com vocês, pessoal, tá? Hoje eu acrescentei nas opções de vocês ali que a minha pergunta, uma alternativa de resposta dentro dessa pergunta não faz sentido nenhum, né? Porque eu lembro que vocês ficam falando que porcaria de pergunta é essa que o professor está fazendo, então agora quem quiser dizer, ó, professor, está viajando aí nessa pergunta, não faz sentido, vai ter essa opção também, tá, pessoal? Então vamos lá para o nosso Mentimeter, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Present. Sai isso aqui, pronto. Então, pessoal, essa pergunta eu já fiz para vocês, essa bolinha aqui, se eu não tiver... Eu posso estar segurando ela e dizer, ó, ela está presa, ela não tem livre. Mas se eu não estou segurando ela, se eu deixo ela solta, ela é livre? Tadinha da bolinha, ninguém acha que a bolinha é livre. A galera está empatada entre ela não é livre e essa pergunta não faz sentido. Esperar um pouquinho mais para eu saber quantas estão respondendo. Deixa eu ajeitar aqui minha tela. 16 pessoas. Mais alguém aí, pessoal? 21 20 373, o código do Mente. Então tá, pessoal. Estamos começando com um exemplo de um objeto inanimado, como vocês bem colocaram. Faz sentido a gente questionar, né, a liberdade de um objeto inanimado? Será que um objeto pode ser livre? Uma coisa pode ter a característica da liberdade? Né? Uma pedra solta no chão, ela é livre? Né? Não tem nada segurando ela, não tem nenhuma prisão, não tem nada coagindo ela. Né? Eu sei que parece meio sem sentido, mas agora eu vou entrar um pouco na discussão, vou sair das coisas inanimadas, né? E vamos para os seres vivos, certo? Que nem a Serafina colocou ali, ela deu o exemplo de um animal preso dentro de casa, não ser livre, um cachorro, né, preso dentro de casa não ser livre, um cachorro solto na rua ser livre. Vocês voltam e meia falam do que ouvem os gatos aqui miando, acho que tem algumas pessoas aqui na turma que também tem gatos. Então, quem conhece gato, não sei se vocês já viram, eu morava num apartamento no último andar e tinha uns passarinhos que passavam perto da janela, os gatos ficavam loucos. Agora eu tenho um jardim aqui, quando eu solto eles, quando o gato vê um passarinho, gente,
Não tem. Eu posso pegar a melhor comida que eles mais adoram, botar do lado, chamar, fazer o que for. O gato fica vidrado no passarinho, né? Não tem nada que faça o gato desviar o olhar, ele fixa o olhar e fica ali enlouquecido. Se o passarinho bobear, ele vai devagarinho, indo até perto do passarinho e vai tentar abocanhar o passarinho, né? Botei aqui o Frajola indo atrás do piu-piu, porque as imagens que eu achei na internet de gato indo atrás de passarinho não eram muito bacanas, não. Tinha uns passarinhos mortos, eu quis evitar. Um gato, pessoal, quando ele vê um passarinho, o que vocês acham, né? A Serafina falou do cachorro solto. Esse gato está solto. Um gato de rua, tem dono, não tem coleira, não tem casa, não tem nada. Ele é solto, vive no mundo. Mas vocês acham que nessa situação ele tem a liberdade de escolher ir atrás do passarinho ou não? Não, hoje eu não vou comer passarinho, hoje eu vou pedir um iFood, né? Hoje eu vou comer uma grama apenas, porque eu gostei do passarinho, esse passarinho é meu amigo. Vocês acham que um gato tem liberdade de não correr atrás de um passarinho quando ele vê um passarinho? Ele é livre para fazer essa escolha, que nem vocês colocaram, né? Que liberdade é fazer escolhas. Um gato teria essa condição de não, né? Hoje eu vou ir contra a minha natureza de gato e não vou comer passarinho. Eu vou me guardar porque eu vou apostar que em algum momento eu consigo outro tipo de comida, sei lá. Tem animais que são criados juntos. Isso sim, é verdade. É possível, né? Um gato se acostumar, né, com um passarinho. Eu vi umas fotos deles também. Menicum, o que tu respondeu aí, Menicum? Só para eu saber, né? Porque agora caiu no bolo aqui. Tua experiência com gato diz o quê? Que o gato pode não comer o passarinho? Ou correr atrás, pelo menos, né? Os meus quase nunca pegam um passarinho. Já pegaram. A maioria diz que sim, que um gato tem a liberdade de não correr atrás do passarinho. O gato da minha tia fica olhando os pássaros, só que quase nunca está a fim de correr atrás dele. É um preguiçoso, aí é outra coisa. Mas eles se interessam, né? Então, sim, né? 13 pessoas, a maioria aqui, vamos botar aqui 75%, quase diz que sim, que o gato tem essa liberdade. Então, o gato faz escolhas, né? Ele não é obrigado necessariamente a ir atrás de um passarinho. Maravilha. Mas vocês falaram também de cachorro, pessoal, né? E cachorro, o que vocês acham quando vê um cachorro, encontra uma cadela no cio, passando na rua, sente aquele cheiro, né? Não sei quais são os outros hormônios, sei lá, o que afeta um cachorro quando ele vê uma cadela no cio. Um cachorro que vê uma cadela no cio passando na sua frente, não tem nada que o impeça de ir atrás dessa cadela, né? Não tem a cadela, não reage, não tem nenhuma reação, não tem nada que coloque medo nesse cachorro para ele não ir, né? Pensando que, sei lá, ele não foi castrado, ele é um cachorro in natura, né? Selvagem, digamos assim. Um cachorro macho que vê uma cadela fêmea no cio passando, ele tem a liberdade, pessoal, né, de escolher não tentar acasalar com uma cadela no cio. O que vocês acham? Os passarinhos agora acho que resolveram aparecer por aqui. Pelo visto, a turma gosta mais de gato do que de cachorro, né? Vocês acham que gato tem opinião, faz escolhas? Vocês acham que o gato é um ser mais evoluído do que um cachorro? Ou foi o meu exemplo? Boto não por causa das questões hormonais. Essa era a minha ideia, né? Com ambas as perguntas. Assim, pegar uma coisa bem que seja, sei lá, um gato correr atrás de um rato, ou o gato, sei lá, demarcar a sua área com mijando, né, numa parede. Às vezes está calor, que nem está agora, e o cachorro não quer gastar esforço. Aí é outra coisa, eu falei também, é preguiça, pessoal. Aí a escolha, não sei se é uma escolha que ele faz, ele só está sendo preguiçoso. Mas bom exemplo. Agora mudou, não sei porque que vocês acham que cachorro não faz tantas escolhas quanto um gato. Beleza, demos os seres inanimados, então, grande maioria diz que não faz, acho que todo mundo, né, diz que não tem a capacidade de fazer escolha.
os animais, vocês colocaram aqui, uma árvore, pessoal, vocês acham que uma árvore faz escolha? Diz, olha, eu vou botar minha raiz mais para cá, olha, eu estou vendo que o sol está batendo mais para lá, né? Seria nesse sentido também, acho que uma árvore poderia entrar nesse exemplo. Não botei que a árvore deveria ter colocado. Beleza, continuando, não foi menor a diferença nesse caso aqui. Faz adaptações pela sobrevivência, mas não sei se escolha. Esse que é o nosso ponto. E pessoal, se um de nós aqui, acho que é uma mulher que está jogando sinuca aqui nessa foto, se essa mulher pega aquele taco ali na mão dela e bate naquela bola branca, que a bola branca bate na bola preta e a bola preta cai na caçapa. A minha pergunta para vocês é, nessa situação, tá? Da moça ali pegar o taco, bater na bola, com o taco na bola branca, a bola branca na bola preta e a bola preta cair na caçapa. O taco, a bola branca ou a bola preta, um bater no outro e no final a bola preta cair na caçapa. Voltamos aos objetos inanimados, né, pessoal? A maioria diz que não, outros estão dizendo que a pergunta não faz sentido, né? Eu acho que voltamos também àquela proporção que a gente teve quando eu perguntei da bolinha do pêndulo, né? Ninguém cogita responder sim para o jogo de sinuca, para os instrumentos aí dos objetos do jogo de sinuca, nem para bolinha do pêndulo, mas quando é um animal, algumas pessoas acham que talvez sim, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com a nossa humanização dos animais, tá, pessoal? Não sei o que vocês acham, mas vamos analisar isso mais profundamente. Queria que vocês agora aqui, através do áudio mesmo, quem se aventurar, me respondesse. Qual é outra pergunta também que está no Google Forms, quem já quiser ir respondendo lá. O que diferencia, pessoal? O que a gente tem, né? Porque eu acho que todo mundo deve acreditar aqui que os seres humanos têm a capacidade de fazer escolhas, os seres humanos têm a capacidade de fazer o que querem, né? E se não tiverem sendo coagidos por nenhuma outra força, né? Portanto, teriam o valor, a característica da liberdade. Né? Por que nós temos possibilidade de sermos livres, mas um objeto não, ou para quem respondeu que o cachorro ou o gato não é livre quando corre atrás de um passarinho ou quando corre atrás de uma cadela no cio. O que nós temos de diferente? Qual é a diferença nossa para os objetos ou para quem acha que os animais também não têm liberdade, também para os animais ou para a planta, que vocês, acho que ninguém diria que uma árvore tem liberdade. O que nos diferencia? Por que a gente tem liberdade e os outros não? Alguém se arrisca a responder? Boa tarde. Talvez Tudo consciência? Fala. Consciência, talvez? Consciência? Consciência, Consciência que permite autonomia. Na tua opinião, Anônimo, o gato e o cachorro não têm consciência? Ou eles têm, não, eu colocar, liberdade? Procurar outro termo. Não sei, racionalidade instrumental, digamos assim. A gente pensa racionalmente, por isso consegue conter os nossos instintos, algo nesse sentido que nem os objetos inanimados não possuem, porque não possuem mente, nem os animais, porque são movidos pelo seu instinto, algo nesse sentido. Maravilha, Anônimo. Eu vou te mostrar aqui uma série de autores clássicos aqui que vão dizer exatamente isso que tu nos disse aqui, né? Que liberdade é a capacidade da gente controlar os nossos instintos naturais, né? Faz adaptações pela sobrevivência, mas não sei se escolha. Que pergunta difícil, hein? É verdade. Essa é uma boa pergunta. Mais alguém tem uma resposta aí, pessoal? Professor, eu acho que... Oi, fala, Clark. Acho que no caso dos animais também é muito sobre socialização. Tem alguns estudos que mostram isso, que, por exemplo, animais criados em zoológicos se comportam de uma maneira diferente. Ou, por exemplo, no caso de gato e cachorro, não é porque o gato fez a escolha de não comer o pássaro, mas é porque ele vê o dono interagindo com o pássaro e entende como parte do grupo dele, né? Da mesma forma que o gato entende nós como parte do grupo, e não como, sei lá, uma presa ou
alguém de quem fugir. Um predador. Sim, como predador. Isso. Eu acredito, concordo contigo, claro, que eu acho que o exemplo que deram, né, de alguns gatos que convivem, né, com pássaros, imagino que seja por isso, assim, dizem, né, não sei, a psicologia felina e diz que os gatos veem os seus donos humanos, né, como sendo um grande gato, né, como sendo também um animal como ele. Um objeto não tem racionalidade, diz a Flor de Lis aqui, para lutar pela liberdade e nem usufruiria dela caso fosse dado a ele, um objeto, né? Também. Então, acho que parecido com o que o Anônimo estava dizendo aqui, né? A racionalidade ou a consciência, né? Alguém teria alguma outra explicação diferente, pessoal, sobre o que a gente tem que os animais ou as coisas não livres não têm? Eu, professor, queria falar. Fala, João. Pode dizer. Eu acho que eu vou mais no sentido do que o Anônimo falou, que eu acho que essa capacidade mesmo da gente se distanciar dos nossos instintos, né? Mas, e conforme a gente distancia, isso abre mais margem para a gente tomar decisões não condicionadas a isso. Mas eu também não acredito que nós vivemos em plena liberdade, não. Não acredito que nós, seres humanos, temos plena escolha de liberdade, não. Nossa, vamos também falar sobre essa perspectiva, Janara, muito bom. Trouxe a outra corrente aqui, que também vai fazer parte da nossa análise sobre se existe liberdade ou não. Acho curioso, pessoal, não sei se chama a atenção de vocês isso, mas quando a gente começa a trazer esse conceito de que liberdade é a gente usar a nossa racionalidade ou a nossa consciência para controlar nossos instintos, né? Para frear os nossos instintos, para ir contra os nossos instintos. Lembra que quando a gente começou a falar sobre liberdade, liberdade é fazer o que quiser, liberdade é fazer escolhas, é não ser coagido, parece uma coisa, né? Liberdade, a gente, uma coisa leve, solta. Daqui a pouco a liberdade está começando a virar uma coisa contrária, né? Fechar, ir contra o instinto natural, né? Não sei se uma proibição, ou pelo menos uma luta contrária a uma outra força, não é mais essa coisa leve e solta, né? Que a gente estava falando no começo. Alguém mais queria falar alguma coisa, pessoal? Então, vamos para a nossa apresentação de slides, pessoal. Está aparecendo aí para vocês a capa aqui dos nossos slides? Liberdade vira um paradoxo. Ficamos presos na nossa própria ideia de liberdade. Exatamente. Está aparecendo. Maravilha, pessoal. Então, bora lá. Bom, pessoal, para discutir liberdade, eu vou começar a primeira parte da aula. Eu estou roubando, acho que quase toda ela, de uma aula do professor Clóvis, de novo, que eu falei para vocês que eu gosto muito, uma parte mais filosófica sobre liberdade. E nessa primeira parte, na verdade, a gente vai estar analisando uma perspectiva individual de liberdade, né? Se existe liberdade para mim, para cada um e para cada uma de vocês. Né? Se a gente pode falar, né? Se a gente pode acreditar que a gente tem essa característica, esse atributo de sermos livres, individualmente. Tá? Depois dessa primeira parte, eu vou fazer uma análise sobre o que seria liberdade, mais uma perspectiva social, já dentro de uma sociedade, né, de um indivíduo interagindo com outros, com uma sociedade da qual ele faz parte. E, por último, né, muito também é uma parte social, mas é mais especificamente características políticas desse atributo da liberdade, tá, do valor da liberdade. E esta primeira parte, né, sobre a liberdade na perspectiva individual, eu vou dividir os autores, né, conforme faz o professor Clóvis na aula dele, vou dividir em duas correntes esses autores. Uma corrente, um grupo de autores, né, vai entender a liberdade como livre-arbítrio, como exatamente o que vocês falaram aqui no começo, a Patrick comentou, né, de que liberdade é a possibilidade de fazer escolhas. É exatamente esse o ponto que esses autores estão trabalhando. Né? Então, entender liberdade como livre-arbítrio e livre-arbítrio como a capacidade da gente fazer escolhas. Entre um caminho A e B, eu escolho ir pelo caminho A ou B. Né? Eu posso fazer isso. E lembram da aula lá do nosso começo de introdução, que a gente falou sobre Aristóteles, que ele diferencia o mundo, né? A natureza, as coisas da natureza, os animais, as plantas e os objetos inanimados. O Aristóteles dizia que são regidos pelo princípio da necessidade.
Para o Aristóteles, ele responderia todas essas minhas perguntas aqui, dizendo que não, que o gato não tem liberdade de não correr atrás do passarinho, que o cachorro não tem a liberdade de não correr atrás da cadela no cio, ou se, sei lá, se passar uma carroça, de não correr atrás da roda, ou de se pegar um osso, não cavar. Né? Um cachorro não tem a escolha de não agir como todo cachorro age. Né? O gato também, o passarinho também, a árvore também, a pedra também, a bola também, tudo isso é regido pelo princípio da necessidade, é como tem que ser, como pode ser, da única forma que pode ser, e nada diferente. Eu vou colocar aqui, criatura, ainda estou aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aí, ó. Então, pessoal, isso, para Aristóteles, caracteriza as coisas da natureza, objetos inanimados, plantas e animais. Porém, nós, seres humanos, seríamos, de acordo com Aristóteles, regidos pelo princípio da contingência. Por quê? Porque a gente teria a capacidade de fazer escolhas, teríamos livre-arbítrio e, portanto, teríamos a possibilidade de sermos livres. Certo? Isso seria liberdade. Tem um outro grupo de autores que vai dizer que não, que a gente não tem a liberdade, porque a gente não tem livre-arbítrio, né? E que essa ideia de livre-arbítrio e de liberdade é uma ilusão. Então vamos começar primeiro por esses autores, né? Esse primeiro grupo de autores que entende liberdade como livre-arbítrio. De onde que isso surge, pessoal? Onde é que começa essa ideia de liberdade como livre-arbítrio? As bases dessa ideia vão estar lá em Platão, pessoal. Né? Se a gente voltar lá, né, mais de 400, 300 e poucos anos antes de Cristo, né, a gente viu no livro A República, do Platão, a gente viu falando sobre o Estado, né, aquelas categorias dos diferentes tipos de seres humanos, as diferentes faculdades humanas, né, a sensitiva, né, sensível, a irascível e a racional, correspondendo às categorias, né, de trabalhadores ou comerciantes, guerreiros e governadores ou reis filósofos. Né? Essa é a noção de Platão sobre o que é um Estado. Só que antes disso, né, antes dessa análise sobre a melhor sociedade, qual é a forma que a polis deve ser organizada, Platão parte de uma visão mais ampla, né, de uma ideia mais geral, que a gente chama de dualismo, pessoal. Né? O que é o dualismo? É a ideia de que existem dois mundos. Né? Existe o mundo sensível, o mundo da matéria, o mundo das coisas, onde a gente vive, das coisas palpáveis, né, sensíveis, e existe o mundo das ideias. Né? O mundo das coisas perfeitas, do formato, da verdadeira essência, né, de tudo que a gente tem aqui no nosso mundo material. A essência dessas coisas estaria no mundo das ideias, seria o mundo da verdade. Né? Com base nessa distinção, nessa lógica dualista, que Platão vai desenvolver a sua alegoria da caverna. Né? Então, dentro da caverna seria o mundo sensível, fora da caverna, o mundo das ideias. Certo? E, assim como acontece na análise da polis, né, das faculdades humanas e das classes sociais que compõem essa polis, aqui também existe uma consequência dessa ideia mais geral de dois mundos para a análise que Platão faz do ser humano. Platão vai dizer que o ser humano, né, o homem, nas palavras dele, é composto das duas partes que compõem o ser humano, o corpo e a alma. Né, aquelas duas primeiras categorias de seres humanos, de faculdades humanas, a sensitiva e a irascível, né, tem a ver com o corpo, seguem, obedecem os desejos do corpo, já a faculdade racional, né, obedece à alma. É a capacidade humana, como vocês também colocaram, né, de ir contra os seus instintos naturais. Então Platão vai trazer esse dualismo, que ele olha para o mundo e acha que existem dois mundos, o mundo onde a gente vive, o mundo das ideias, né, e ele vai dizer, nós também somos assim. Platão ele vai dizer, por exemplo, que quando existe um momento em que o corpo, a matéria, aprisiona a alma. E esse momento é o momento do nascimento. Quando cada um de nós nasce, o que acontece? Existe uma alma no mundo esse das ideias, e esse corpo do mundo sensível, da matéria, aprisiona uma alma dentro desse corpo. Esse corpo, ele é falho, cheio de defeitos, como a gente viu, desejante, né? Como a gente viu no amor platônico, que se fundamenta pelo desejo. Então, o corpo do ser humano, né, do homem que vive no mundo da matéria, no mundo sensível, ele traz essas características também de ser uma cópia mal feita do mundo das ideias. Né? A parte
do corpo do homem é uma parte problemática quando comparada à outra parte do homem, que é a alma, né? E para Platão, então, o homem é livre, tem a capacidade, né, de ser livre, pode ser livre, né, porque através da sua alma, né, que se manifesta através do uso da razão, ele pode não se submeter às inclinações do corpo, aos desejos do corpo, aos desejos da matéria, à falta, né, que a matéria sente, a necessidade de complementação que a matéria tem, né? E, portanto, né, por essa capacidade da alma, da mente, da razão humana, né, não mente de cérebro, né, não está falando das células, dos neurônios, ele está falando de algo incorpóreo, é algo que não tem matéria, né? Essa mente, essa alma, né, essa razão, né, é que faz com que o homem saia dessa conexão, né, entre os elementos materiais. Assim como lá na sinuca, vocês me disseram que quando eu pego um taco, bato numa bola, a bola bate na outra bola, a bola cai na caçapa, nem o taco, nem a primeira bola, nem a segunda bola quiseram, desejaram, né, tiveram liberdade para fazer escolhas do que aconteceriam com elas, né? Qualquer bola de sinuca, qualquer taco, se eu fizer o movimento exato, o taco vai bater na bola, a bola vai ir necessariamente naquela direção, de acordo com a minha batida na bola. A bola branca que bater na bola preta, dependendo do lugar que bater, vai ter sempre a mesma consequência, e se a bola estiver perto da caçapa, vai cair na caçapa, porque não existe escolha, né? Isso é o nexo causal na relação que a matéria tem, uma parte da matéria com outra, uma bola com a outra, taco com a bola. Não tem raciocínio, não tem vontade, não tem desejo, não tem escolha, não tem liberdade. E para Platão, diferente dos objetos ali da mesa da sinuca, nós, seres humanos, temos liberdade porque temos a capacidade de fazer escolhas. Dizer, não, eu não vou seguir o meu desejo de fome, de matar a minha fome e roubar a comida da pessoa que está do meu lado, porque eu vou achar uma outra forma de resolver esse meu problema, né? Eu não preciso ser levado e guiado pelos meus desejos da minha matéria e do meu corpo. Portanto, Platão, dualista, acredita que existem dois mundos e nós só somos livres por causa desse segundo mundo, desse mundo das ideias, dessa alma, né, dessa mente, dessa razão que nos exclui, né, que nos retira dessa relação causal que rege o mundo da matéria, né? Então, por causa desse dualismo é que a liberdade é possível. Só somos livres porque temos capacidade de fazer escolhas. E só temos capacidade de fazer escolhas porque temos uma alma que nos permite ir contra os nossos instintos naturais. É isso que vai dizer Platão. Seguindo na mesma linha de Platão, a gente tem aqui bem mais para frente, né, final da Idade Média, ali, Renascimento, né, o René Descartes. O que ele vai dizer, o Descartes, pessoal? No seu livro Meditações Metafísicas, ele vai trazer a noção de dúvida, a ideia, né, de dúvida metódica. O que é isso, né? Ele parte da ideia do seguinte: olha, eu vou duvidar de tudo, meio que nem o slogan lá do Mamãe Falei, né? Vamos questionar tudo. Acho que Descartes, talvez, não sei se Mamãe Falei tem noção disso, né? Mas acho que fundamentaria bem teoricamente o slogan lá desse Mamãe Falei. Porque o Descartes se propõe isso, a duvidar de tudo. Ele vai questionar tudo, 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 tudo. Ele começa questionando os sentidos, né? Ele diz, olha, não sei se vocês se lembram, volta e meia tem essas imagens de ilusão de ótica, né, que aparecem por aí, um desenho cheio de quadradinhos, o famoso insuportável, que será? Isso aí. Né, tem alguns desenhos, algumas imagens que a gente olha aqui no computador, parece que estão se mexendo, mas quando a gente vê, estão retos. Tem outro que são umas linhas com os quadradinhos, que parece que as linhas estão tortas, né? Se a gente bota uma régua, a gente vê que as linhas estão todas certinhas, né? Então Descartes começa por ele, vai dizer, nossa, a minha visão, né, os nossos sentidos nos enganam. A gente acha que está vendo uma coisa, mas a gente está vendo outra, né? A mágica, né? Um mágico faz isso, ele está lá com uma coisa na mão, ele faz um movimento, de repente a coisa some. E a gente jura que a coisa desapareceu. Mas não, foi só porque o nosso sentido, né, da visão, mais especificamente, aí nos enganou, né? Ele é falho, ele erra, né? Um dos exemplos também que a gente pode trazer, se eu pego uma moeda e boto aqui, olho para o Sol e boto a moeda do lado do Sol, eu chego à conclusão de que a moeda e o Sol têm o mesmo tamanho, aproximadamente, né? E a gente sabe a diferença de tamanho
que existe na realidade entre uma moeda e o Sol. Então, Descartes começa dizendo isso. Os nossos sentidos nos enganam, eles são falhos. Então, não posso confiar nos meus sentidos. Descartes é talvez um dos matemáticos mais importantes de toda a história. Ele vai dizer, eu desconfio até da matemática. Eu não confio muito na matemática. Ele vai dizer uma coisa bem curiosa, assim. Ele vai dizer, olha, eu vejo tanta gente por aí que não entende tanto da matemática e jura que a matemática funciona, que entende que está certo quando usa matemática, e eu percebo que essas pessoas que não entendem tanto de matemática não percebem quando estão erradas, ao analisar uma equação matemática. Então, uma pessoa pode fazer uma análise matemática e está errada e não perceber que está errada na matemática. Então, a matemática também pode nos iludir. Então, ele vai dizer, talvez eu também erre, talvez eu também esteja me iludindo. E de tanto se questionar, de tudo na vida, ele vai questionando, ele chega primeiro à conclusão, pô, então não tem nada que sobreviva à minha dúvida, que é uma lógica basicamente vinculada à ideia de ceticismo. Então, primeiro, depois de tanto ceticismo, depois de tanto duvidar das coisas no mundo, Descartes vai chegar à conclusão, cara, então não tem nada que eu possa ter certeza. Dizem que na época ele morava na Holanda, ele estava saindo lá do escritório dele, e de repente ele para, não, peraí, ele vou voltar porque eu me dei conta de uma coisa. Tem uma coisa assim que eu posso ter certeza. E só tem uma coisa que eu posso ter certeza, depois de duvidar de tudo que eu podia duvidar, eu tenho certeza, e disso eu não posso duvidar, eu tenho certeza de que eu duvido. Essa é a única certeza que eu consigo ter. Então, aí ele vai nos trazer a célebre frase que o caracteriza, que a mais comumente conhecida como penso, logo existo, mas que talvez a tradução mais precisa seja duvido, logo sou. Então, a ideia de que, por de tanto eu duvidar das coisas, tem alguma coisa duvidando, e que, portanto, se eu duvido dos sentidos e da matemática e de tudo mais no mundo, a dúvida existe, portanto, alguém duvida, então eu sou algo que duvida. Disso eu posso ter certeza. Então, a única certeza que Descartes consegue chegar é essa. E aí, a partir dessa lógica, ele vai fazer a mesma coisa que Platão. Ele vai dividir, então, o ser humano em duas partes. A primeira, ele vai chamar de res extensa, res chamado de coisa, coisa extensa, que está relacionado ao nosso corpo, e a outra ele vai chamar de res cogitas, que é a substância, a parte que pensa, ou, mais especificamente, a parte que duvida. E essa parte que duvida não é a matéria, seria alguma coisa parecida com o que Platão está falando de alma também. Então, ele conclui, portanto, que nós somos feitos também de duas partes. Descartes também vai seguir a lógica dualista de Platão. E ele vai dizer o seguinte, eu tenho certeza de que eu tenho essa substância, essa parte de mim que duvida, mas eu não tenho certeza da minha parte extensa, da minha res extensa, da minha parte do meu corpo. Talvez eu não tenha corpo, talvez o meu corpo não seja como eu vejo ele, e isso eu não posso ter certeza, porque os meus sentidos me enganam. Agora, eu tenho certeza que tem uma parte de mim que pensa, que duvida. A res cogitas dessa eu posso ter certeza. Então, de novo, Descartes, mais um autor aqui, vai trazer essa dualidade, esse dualismo, de que nós somos feitos de duas partes e de que a nossa liberdade só é possível porque a gente tem essa segunda parte. Porque se a gente seguisse só o nosso corpo, a gente seria como a bolinha ali atrás de mim, como as bolas na mesa de sinuca e o taco, matérias que seguem nexos causais entre outras matérias. Além de Descartes, um outro autor também bastante importante nessa análise, que a gente já trabalhou em outros aspectos, o Kant vai nos trazer nesse mesmo livro, Crítica da Razão Pura, ele vai também usar a lógica dualista de Platão para dizer o seguinte, a gente tem duas formas de querer alguma coisa, de manifestar o interesse por algo. A primeira ele vai chamar de desejo, e desejo para o Kant é aquela inclinação natural, aquele desejo mais, o instinto natural do ser humano de desejar alguma coisa, de querer alguma coisa. Eu estou com fome, eu olho
um sanduíche aqui do meu lado, mesmo não sendo meu, eu tenho o desejo de comer aquele sanduíche, independente de quem seja, né? Seres humanos, aqui, os animais, o cachorro ou um ser humano, quando vê, né, uma pessoa pode ser casada, né, ver uma mulher bonita, um homem bonito, nossa, né, eu tenho uma relação, mas eu posso desejar uma outra pessoa, né, mesmo tendo um relacionamento estável com uma outra pessoa. O desejo é possível, porque é uma inclinação de um corpo, que um corpo é imperfeito, sente falta de coisas, portanto, desejante, de novo, aqui seguindo a lógica do amor platônico. Porém, Kant vai dizer, não necessariamente eu sou obrigado a seguir o meu desejo, né? Eu, por ser humano, eu tenho a capacidade de seguir a minha vontade. E Kant está diferenciando desejo de vontade. Para ele são duas coisas diferentes. Vontade, para o Kant, é a nossa capacidade de resistir ao desejo, né? A capacidade de olhar para o sanduíche e dizer, olha, nossa, eu estou morrendo de fome, aquele sanduíche está muito apetitoso, né? Queria muito comer o sanduíche, mas o sanduíche não é meu. Então eu vou esperar, quando a dona chegar, eu peço para ele, eu compro dele, ou eu simplesmente faço o meu sanduíche, né? Ou passo fome, sei lá. Então a minha vontade eu posso controlar, né? A pessoa, o cachorro que vê a cadela no cio, quem disse que o cachorro pode não querer ir comer e correr atrás da cadela para acasalar com ela, né? Seria porque a Patrick, eu acho que comentou aqui, né, de tá muito calor, o cachorro teria a vontade de, nossa, para mim não vale a pena correr atrás da cadela, está muito quente, vai dar muito trabalho, eu vou suar, né? Vai dizer, não, essa cadela aí não é muito boa, não, tipo, já estou satisfeito, não quero mais, prefiro descansar, né? Seria um animal seguindo a sua vontade. Ou o exemplo que eu dei do homem casado, da mulher casada, que deseja, né, uma outra mulher ou um outro homem, pode também seguir a sua vontade. Não, apesar de desejar, eu vou fazer uma reflexão racional sobre esse desejo. Eu desejo, porém, tenho um vínculo com uma outra pessoa, né? Se eu me deixar levar pelo meu desejo, né, eu vou estragar uma relação que eu tenho, que eu gosto, ou vou entristecer uma pessoa pela qual tenho carinho, então vou deixar de lado, não vou seguir o meu desejo, né, e vou seguir a minha razão ou a minha vontade, né? Então, vontade seria esse desejo passando pelo crivo da razão, né, submetido à razão. Depois de uma análise, né, racional, eu chegar à conclusão se realmente eu vou ir atrás dessa coisa que eu gostaria de ter, né, ou não, né? Então, desejo é instinto, vontade é resultado de um raciocínio. E, portanto, para Kant também, nós temos liberdade, porque a gente pode não ir correndo atrás da cadela no cio, que nem um cachorro, né? Nós, seres humanos, conseguimos controlar os nossos desejos e seguir as nossas vontades. Portanto, temos a capacidade de ser livres também, diferente dos animais e das coisas inanimadas, né, que não têm essa capacidade. Um outro autor aqui, já não necessariamente dualista, né, mas que também vai defender essa ideia de que sim, nós podemos ser livres, individualmente livres, né, é o também francês aqui, Jean-Paul Sartre, né? Ele vai trazer no seu livro esse O Existencialismo, um humanismo, além de outras obras, onde ele também trabalha essa questão, né? Vai desenvolver, um dos autores, acho que mais característicos, junto com Heidegger, né, do movimento chamado existencialismo. E o que diz o existencialismo? Sim, basicamente, né, indo direto ao ponto, diz que a existência precede a essência. Né? A existência precede a essência. O que isso quer dizer? Basicamente, ele está dizendo o seguinte: não existe natureza humana, né? Não existe uma regra, uma característica de todos os seres humanos que, antes da gente existir, já nos defina, né? Como é que a gente funciona? Primeiro, a gente existe, primeiro a gente toma as nossas decisões, primeiro tem um ser humano e ele vai fazendo escolhas livremente, né? E depois de um ser humano, ou alguns seres humanos fazerem suas escolhas, né, depois deles existirem de fato no mundo, é que a gente começa a poder descrever esses seres humanos de alguma forma, achar uma essência nesses seres humanos, algo em comum, né, uma natureza humana. Então, para a gente descrever, né, definir o que é natureza humana, primeiro precisam existir
seres humanos agindo livremente, sem os limites, né, dessa essência ou dessa natureza humana, e esses seres humanos fundamentalmente livres para existir como quiserem, sem nenhuma amarra, sem nenhum limite, né, vão, a partir das suas escolhas, definindo o que é então o ser humano, qual é a essência de um ser humano, né? O Sartre veio algumas vezes aqui para o Brasil. Ele disse numa convenção em Araraquara, que teve debates em Araraquara, virou livros ou artigos depois, se não me engano. Ele disse o seguinte: eu não sou uma couve-flor, foi a frase que o Sartre manifestou nesse encontro aqui no Brasil, né? Ele disse, o que ele estava querendo dizer com isso? Ele disse, uma couve-flor não tem a capacidade de ser o que ela quiser, né? Uma couve-flor é uma couve-flor, já está definida de antemão, né? Uma couve-flor é uma couve-flor, pode ser uma couve-flor maior, menor, mais verdinha, menos verdinha, né? Mas vai ser uma couve-flor. O ser humano pode ser o que ele quiser, né? Ele é livre para fazer as suas escolhas, exercer essa liberdade da forma que quiser. Não tem uma essência que anteceda a sua existência, né? Só que, por um lado, enquanto a primeira consequência dessa análise do Sartre é de que somos livres, opa, maravilha, que bom, somos todos livres, que coisa boa. Uma outra consequência que o Sartre vai dizer é o seguinte: não é que a gente tenha a opção de ser livre e eu escolho, né, hoje eu quero ser livre, amanhã eu estou de boa, vou ficar aqui sem ser livre, vou seguir o princípio da necessidade. Não, o Sartre vai dizer que essa liberdade é, na verdade, uma prisão, que nós estamos condenados a sermos livres, né? Nós somos obrigados a fazer escolhas. Mesmo que a gente escolha não fazer nada e ficar tirado no sofá, isso é uma escolha. Mesmo que a gente escolha transferir as nossas decisões, sei lá, para escolher um representante político que vai tomar as decisões pela gente, isto é uma escolha, né? Tudo que a gente faz é uma escolha e a gente é obrigado a cada segundo, a cada instante que a gente vive, a fazer escolhas e não conseguimos sair dessa situação, né, desse contexto onde necessariamente temos que fazer escolhas. Uma consequência disso, né, a gente trabalhou um pouco na aula passada sobre Hobbes, que dizia que o homem é o lobo do homem, que o homem, portanto, é mau por natureza, né? O estado de natureza é aquele caos, né? Depois vem o Rousseau dizendo, não, o homem é bom por natureza, o mito do bom selvagem, o problema é a sociedade, a civilização, né? Um diz que o homem é bom, outro diz que o homem é mau. O que o Sartre vai dizer? Que o homem não é bom nem mau, né? Que o homem, o ser humano, né, é uma eterna definição de si mesmo. É o homem que se define ao existir, ao tomar suas decisões. Ele vai além ainda, ele vai dizer que o homem define a humanidade, o homem define, a partir das suas ações, cada um de nós, né? Quando eu tomo uma decisão, olha, hoje eu vou conseguir terminar a aula antes, dentro do horário, né? Essa decisão do Maurício define a humanidade. A humanidade é um conjunto de pessoas que tem um cara lá em Brasília dando aula para uma galera que está assistindo a aula nas suas casas, onde estiverem, e esse cara vai fazer um esforço para terminar a aula no horário. Isso é uma parte da definição da humanidade e do mundo, né? Então eu defino o mundo, a humanidade e a mim mesmo a partir de cada escolha que eu faço, e cada um de vocês também, né? Só para lembrar, eu acabei não colocando aqui, mas a parceira, né, do Sartre, a Simone de Beauvoir, também tem uma das suas frases, como é que é? Né? Não se nasce mulher, né, se torna-se mulher, né? Uma ideia também muito semelhante disso. Não existe nada que defina o que é uma mulher, naquela ideia de achar que uma mulher já tem, né, um papel pré-definido na sociedade, então que quando nasce mulher quer dizer que vai ter que ficar cuidando da casa e cumprindo determinados papéis, ser boazinha, não sei o quê, uma boa esposa, algo assim, cuidar dos filhos, né? O que a Simone de Beauvoir vai dizer? Não se nasce mulher, né? Mulher se constrói, né? Se define na sua existência, né? Então, muito coerente aí também com o existencialismo do Sartre, ambos seguindo essa mesma lógica. Então, pessoal, Platão, quem foi o outro que eu falei? Descartes, Kant, dualistas, né? E junto com Sartre aqui também, vão ser os nossos autores aqui que vão defender que sim, nós podemos ser livres, né, porque podemos fazer escolhas, porque podemos ir contra, né, esse princípio da necessidade que rege todos os demais seres e objetos da natureza. Porém, tem outro grupo de autores que vai dizer não, que liberdade é uma ilusão, o livre-arbítrio é uma ilusão, que não existe livre-arbítrio, né? Também a gente pode começar lá na Grécia Antiga, na mesma época de Platão, né, Demócrito, né, vai ser um dos autores-chave aqui para uma corrente chamada de atomismo,
né? O que é o atomismo? Ele vai dizer que toda a natureza é composta por átomos ou vazio. Ou tem, né, os tijolinhos fundamentais ali que constroem, a unidade fundamental que constrói toda a matéria, toda a natureza, todo o mundo, são os átomos, né? E onde não tem um átomo, tem um vazio para que esses átomos possam se movimentar, né? E também a corrente que caracteriza também Demócrito, muito relacionada ao atomismo, né, mas pequenas diferenças aí mais específicas, que a gente vai chamar de materialismo, vai pegar esse atomismo, né, que vê que o mundo é feito por átomos pelo vazio, e vai dizer, olha, tudo no mundo é regido por essa relação entre os átomos, né? Todos os fenômenos, tudo que acontece na natureza e no mundo é resultado dessa interação de matéria com matéria. Não tem essa coisa de mundo das ideias, de alma, de mente, tem nada disso de res cogitas, de vontade, de razão, não, nada disso. Tudo no mundo é resultado de átomos, matérias, batendo na matéria, interagindo com a matéria. Tá? E ele vai dizer o seguinte, o nosso corpo é feito de alguns átomos que são átomos fisiológicos, né, que fazem as atividades humanas, vão compor nossa estrutura corpórea, e tem átomos também que fazem a função do nosso pensamento, do nosso raciocínio, né? Então, o nosso pensamento, para o Demócrito, também é matéria. Então, o que a gente pensa não é fruto da minha vontade, da minha escolha, né, da minha decisão, da minha liberdade. O que eu penso é resultado da matéria à minha volta, do meu corpo, né? Se eu penso que a aula tá legal aqui, eu estou gostando da aula, nossa, que aula bacana de hoje. Isso é porque eu almocei bem, porque senão eu estava com fome. É porque eu liguei aqui um ventilador, porque estava quente, agora está de boa, senão eu ia estar achando ruim a aula, porque está com calor e com fome, com sono, né? Então, se dormir direito, se cuidar bem, não sei o quê, beleza. Se os alunos participaram da aula, o professor fica feliz, né? Não é o Maurício que decide, olha, hoje eu vou dar uma aula empolgado, porque eu tenho a minha vontade, eu tenho a minha alma, eu tenho a minha res cogitas que eu posso usar para dizer, não, Maurício, vai lá, te esforça, dá aula boa mesmo, que o mundo não esteja ajudando muito, tu tem a liberdade de dar aula com vontade, com empolgação. Demócrito vai dizer, não, a empolgação é resultado do mundo, da matéria à volta aqui do professor, né, que vai ou deixá-lo empolgado ou desanimado. Não é o professor que decide isso, né? Seguindo na mesma linha, assim como Demócrito corresponderia, né, o oposto de Platão, o oposto do Descartes, né, também mais ou menos na mesma época, seria o filósofo Spinoza, né? E ele vai dizer no seu livro A Ética, né, já tratamos um pouco sobre isso também quando a gente falou sobre amor, né, sobre o amor aristotélico, sobre a alegria, né, que para Aristóteles é o que é o amor. Spinoza vai dizer que trazer um conceito que ele chama de potência de agir, né? Então o professor dá uma aula boa porque ele está com uma potência de agir alta, né? E essa potência, essa energia que compõe, que faz parte do corpo aqui do professor dando a aula, não é o professor que escolhe com base na sua liberdade, na sua vontade, na sua res cogitas, na sua alma. Não. Né? Essa energia do professor de dar uma aula empolgado ou meio desanimado é resultado das interações, né, dos encontros, é a palavra que o Spinoza usa, né, o encontro, né, da gente, do nosso ser, com o mundo. Né? E a gente afeta o mundo e o mundo nos afeta. Então, tem coisas que nos alegram, tem coisas que nos entristecem, tem coisas que fazem o professor se empolgar para dar aula, tem coisas que fazem o professor desanimar e dar uma aula meio broxa. Né? É isso quem define o professor? Não, o que define é a relação do professor com o mundo. Por isso, Spinoza vai dizer que existir é resistir. Né? Então, a nossa vida é uma eterna tentativa de resistir ao entristecimento, à diminuição da nossa potência de agir, que o mundo teria tendência a nos levar. Né? É lutar pelo aumento da nossa energia, procurar, né, interagir com coisas que aumentem a nossa energia, encontrar a razão do aumento da nossa potência de agir, né, que ele vai chamar de coisas que nos alegram, né, de alegria, né, encontrar a razão da nossa alegria, o que nos alegra, né, e também tentar evitar a tristeza, procurar evitar o contato, a interação, o encontro com coisas que diminuam a nossa energia. Então, o que a gente pensa, o que a gente faz, não é fruto da nossa vontade, das nossas ideias, da nossa alma, mas sim fruto dos encontros com o mundo.
E o Spinoza ainda vai explicar. E aquele pessoal lá que fala de livre-arbítrio, né? O que ele vai falar sobre isso? Ele vai dizer, olha, tem gente que vai acreditar no livre-arbítrio ou por ignorância, né? Não consegue perceber como as coisas funcionam e acha que está fazendo escolhas, mas na verdade não, que somos criadores de nós mesmos, né? Que a gente tem a capacidade de fazer escolhas e de seguir por um caminho ou por outro, né? O Spinoza vai dizer que a gente não consegue ter consciência de tudo que nos afeta, como eu estava dizendo para vocês aqui. Eu estou dando aula, eu não estou parando para pensar se eu estou com calor, se eu estou com fome, se eu estou com sono, né? Se eu estou com algum outro problema me incomodando, preocupado com o prazo que eu tenho no final de semana, né? Eu não consigo ter consciência de todas as coisas, todos os elementos que interferem no meu ânimo, na minha vontade aqui de dar a aula. Então, eu acho que sou eu, que depende de mim me empolgar e dar uma aula empolgada, animada, né? E que cabe a mim, então, que eu teria livre-arbítrio para escolher entre uma aula empolgada ou uma aula desanimada. Mas o Spinoza diz, Maurício, não te preocupa, cara, porque tu não tem a capacidade de fazer essa escolha. Não existe livre-arbítrio para isso, né? É a matéria, o mundo à tua volta, são os teus encontros com o mundo que vão fazer de ti, se tu acordou hoje bem, se o dia estava bonito, se tu te alimentou bem, tu vai conseguir dar essa aula empolgada, porque a tua potência de agir vai aumentar. Se não, não, né? Então, são tantas, é tão complexa essa relação material, essas causalidades que afetam o nosso dia a dia, a nossa vida, que a gente não consegue ter consciência disso, né? A gente não consegue perceber que são essas relações materiais que determinam nossos pensamentos, né? Então, por essa ignorância, a gente acaba acreditando no livre-arbítrio. Então, a gente acaba fazendo as coisas, agindo, sem saber muito bem por que a gente age de determinada maneira e não de outra. Essa vai ser a perspectiva do Spinoza. Outro autor que também vai nesse mesmo sentido é o David Hume, que vai nos dizer o seguinte, no seu livro Tratado da Natureza Humana, um pouquinho mais para frente, ali depois do Spinoza, 1740, ele também vai dizer que a razão não pode controlar o sentimento, né? A gente não tem como controlar o que a gente sente através da razão. Ele vai trazer uma explicação, digamos assim, mais até materialista, uma forma de como alimentar a razão, né? Ele vai dizer, olha, a razão precisa de energia, né? Para a gente pensar, para a gente usar a razão, a gente precisa de energia, né? Se a gente não comer, não se alimentar, né? A gente não pensa bem. Quando a gente está com fome, a nossa razão não funciona direito, a gente faz bobagem, né? Então, para pensar bem, para racionar, para ser racional, né? A gente precisa de energia. E ele vai dizer que sentimento, né? As emoções que a gente tem, são energia. Então, como é que a gente poderia usar a razão que precisa de energia para existir, né? Como é que a gente pode usar a razão para ir contra os nossos sentimentos, os nossos desejos, né? Os nossos instintos, né? Se desejo, instinto, sentimento é energia, ou seja, é o alimento da razão, né? A razão estaria contra, negando o seu próprio alimento. Então, o Hume vai dizer que isso não é possível, não faz sentido. E o Hume vai dizer, o que acontece? Na verdade, a gente usa a razão para justificar o que o nosso corpo quer, né? Então, eu começo a justificar e dizer, olha, né, eu acho que eu vou terminar a aula mais cedo hoje, porque é melhor, né, porque tem feriado, não sei o que lá, vou usar minha razão para criar uma justificativa, mas na verdade eu não estou percebendo que eu estou com calor, porque hoje está muito quente, eu não dormi direito essa noite, eu estou morrendo de sono. Então, né, o meu corpo quer dormir, ou o meu corpo quer ir para um lugar mais fresco, menos quente, né, e aí por isso eu vou criando razões justificativas na minha mente para justificar as escolhas que eu faço. E a gente nem sempre tem consciência dessas conexões, né? E ele vai dizer que muitas vezes a gente deixa de seguir os nossos desejos. Lembram lá do exemplo do sanduíche, né, que eu queria pegar aqui, mas não era meu sanduíche? Ou da pessoa casada que deseja uma outra pessoa que viu na rua? O que o David Hume vai dizer? Olha, se tu é casado e deixa de ir atrás, né, de uma outra parceira, né, ou se tu tá com fome e não vai comer o sanduíche que não é teu e está do teu lado, não é porque tu usou a razão para entender que aquilo é melhor, que vai entristecer o outro, que vai afetar o teu relacionamento. Não, nada disso. Isso, na verdade, é fruto, né, de algo que o teu corpo já te diz. E ele vai dizer que, geralmente, o que mais acontece é a gente ser guiado pelo medo. Ele diz que a gente vive, medo é um sentimento que está sempre dentro da gente, a gente está sempre sentindo medo das coisas, e por isso, quando, sei lá, surge um desejo de comer o sanduíche, que, nossa, fome não é toda hora que eu tenho fome, né? Aí eu percebo que eu estou com fome, porque não é sempre que eu estou com fome. Aí eu penso, não, mas não vou comer o sanduíche, não, porque não é meu, e eu vou respeitar o outro,
o que o Hume vai dizer? Tem que respeitar o outro que nada, isso é balela, isso é justificativa tua, desculpa tua. No fundo, tu tá com medo de pegar esse sanduíche do outro, porque o outro vai te dar uma porrada, porque o outro é mais forte do que tu. Né? No fundo, tu tá com medo de ir atrás lá viver essa paixão, sei lá, esse desejo sexual por uma pessoa que você viu na rua, porque tu tá com medo de ser repreendido pela tua esposa, pelo teu marido, pelo teu parceiro, pela tua parceira, tá com medo de perder a relação, tá com medo de ser negado, né, por esse objeto, por essa pessoa, objeto do teu desejo. Né? Então, o Hume vai dizer que a gente deixa de fazer as coisas não por causa da razão, não porque a gente vê consequências melhores, lógicas melhores, né, para a nossa ação, mas sim por outros sentimentos, né, por outros desejos que vêm do nosso corpo, e muitas vezes esse sentimento que nos guia é o sentimento do medo. Porque como a gente está sempre com medo, a gente não percebe quando ele vem, quando a gente sente medo, porque é uma coisa quase constante na nossa vida. Outro autor que vai seguir nessa mesma linha, que vai dizer que a gente não tem livre-arbítrio, é o Schopenhauer, pessoal, no seu livro Sobre a Liberdade da Vontade. Esse aqui eu não consegui achar para vocês, nem para mim, mas eu sei que ele fala, foi premiado, inclusive, nesse artigo que ele escreveu. Tá? Olha só a provocação que o Schopenhauer vai falar sobre liberdade. Né? Vocês disseram que liberdade é a possibilidade de fazer o que se quer, fazer escolhas, né? Eu escolher, eu quero fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, o Schopenhauer vai dizer o seguinte, então, para ser livre, né, eu preciso primeiro querer. Né? É um pressuposto, é um requisito para ser livre. Se ser livre é fazer o que eu quero, para eu poder ser livre, eu preciso querer antes, né, alguma coisa. Então, eu preciso primeiro querer para depois ser livre para fazer o que eu já quero. Né? Então, uma condição para a liberdade é o querer ou desejar algo. Né? Então ele vai dizer que a vontade, o desejo, o querer é uma condição, é um pré-requisito da liberdade. Né? E se eu preciso querer para ser livre, vamos devagar, se eu preciso querer para ser livre, né? Porque ser livre é fazer o que eu quero, então eu preciso primeiro querer algo. Se eu preciso querer para ser livre, eu não posso ser livre para querer. Ou seja, o sanduíche está aqui, eu quero comer o sanduíche, né? Então, liberdade é o quê? É eu poder escolher se eu vou comer o sanduíche ou não vou comer sanduíche. E se eu quero comer o sanduíche e eu sou livre, significa que eu posso pegar o sanduíche e comer. Isso é liberdade, é fazer o que eu quero. Ter liberdade para fazer o que eu quero. O que eu quero? Comer o sanduíche. Mas Schopenhauer está me perguntando, eu tenho liberdade para querer o sanduíche? Para ter vontade de comer o sanduíche? Não posso. Por quê? Porque esse é o meu desejo, é uma condição, é um pré-requisito, é algo que vem antes, é uma etapa anterior, um passo anterior ao exercício da liberdade. Consequência, conclusão de Schopenhauer, somos escravos da nossa própria vontade. A gente não consegue decidir se come o sanduíche ou não. Vai ser a minha fome que vai definir o que eu faço, não a minha mente, não a minha alma, não a minha res cogitas, não a minha vontade, não o meu raciocínio. Vai ser o meu corpo, a matéria, que vai guiar as minhas ações. E eu vou ter só a ilusão de que eu estou fazendo essas escolhas. E por último, pessoal, aqui nessa linha dos caras que não acreditam em livre-arbítrio, tem o Nietzsche, que a gente já conversou aqui algumas vezes, agora mais especificamente nesse seu livro, Crepúsculo dos Ídolos, né? Recomendo muito, ele fala bastante sobre Platão, uma crítica enfática ao Platão. Né? Ele vai dizer o quê? O Nietzsche, nesse livro, nessa análise sobre livre-arbítrio, sobre liberdade. Ele vai dizer o seguinte, olha, o mundo real, o mundo onde a gente vive, né, ele é o mundo da matéria, é o mundo de coisas, de objetos, de átomos, como dizia Demócrito. Né? E esse mundo, ele é um mundo, como dizia também Demócrito, onde os átomos estão sempre se mexendo, né, feito de mudanças, de conflitos, de injustiça, um átomo batendo no outro, lutas, um átomo lutando para ocupar o espaço do outro, de injustiças, não tem regras morais, não tem valor da justiça nesse mundo, e muitas derrotas ao lado de poucas vitórias. Né? Então, o fracasso no mundo real, de acordo com Nietzsche, faria com que algumas pessoas procurassem outros mundos, pessoas que não conseguem nessas vitórias, né, que se entregam para essas injustiças, né, que se cansam diante dessa eterna mudança e essa instabilidade, essa luta constante do mundo real onde a gente vive, né, faz com que algumas pessoas se entreguem e fracassem, né, nesse mundo e comecem então a sonhar com um outro mundo, um mundo das ideias de Platão.
E qual é a característica desse mundo das ideias de Platão, ou res cogitas do Descartes, ou a vontade de Kant? Qual é a característica desse mundo, de todos esses autores dualistas, né? A característica é que esse mundo ele é estável, né? Ele não muda, né? O mundo das ideias de Platão tem a verdade, né? São verdades matemáticas, as coisas não mudam, né? O pensamento, a res cogitas de Descartes, a vontade, né? O imperativo categórico, lembrem, né? Através do uso da razão, em Kant, né? São coisas que não mudam, são estáveis, ideais, né? Justas. Então é o oposto do que é o mundo que a gente vive. O nosso mundo não é justo, né? Não existe justiça no mundo da natureza, no mundo real das coisas, né? É uma mudança o tempo todo, não tem garantia nenhuma, é instável. Então a gente cria um mundo das ideias, um mundo fictício, uma ilusão, um céu, né? Onde a gente possa acreditar que lá tudo é eterno, é atemporal também, não tem tempo, nada muda, lá é tudo sempre igual nesse mundo das ideias. E Nietzsche vai terminar então dizendo o seguinte: quem acredita nessa ideia de liberdade, de livre-arbítrio, precisa acreditar nesse mundo das ideias. Não tem como a gente acreditar que somos livres, que temos livre-arbítrio, se a gente não tiver primeiro essa ideia de um mundo das ideias, de uma res cogitas, né, de uma vontade, de uma razão capaz de ir contra os nossos instintos. E só pode ir atrás desse mundo das ideias, desse livre-arbítrio, quem é frustrado com o mundo real. Quem tem frustrações nesse mundo vai procurar esse mundo ideal e vai criar essa ideia de que a gente pode fazer escolhas. Livre-arbítrio, para ele, aqui não é nem só a ignorância, né, que nem nos dizia o Hume ou Spinoza, né? Para o Nietzsche, livre-arbítrio é um desejo dos fracassados, dos fracos, que não suportam o mundo da vida real, que não suportam esse mundo de luta, né, onde o mais forte ganha do mais fraco. Esse é o mundo real. Os fortes vencem os mais fracos. Então, os fracos criam o mundo das ideias, criam a noção de justiça, criam a noção de Estado, criam a noção de ética, criam a noção de certo e errado, né, para se proteger desse mundo injusto onde prevalecem os mais fortes, pessoal. Então, primeiros autores lá, Platão, Descartes, Kant e Sartre vão acreditar na liberdade, porque acreditam no livre-arbítrio, né? Outros, Demócrito, Spinoza, Hume, Nietzsche, vão dizer, isso aí não existe, isso é uma ilusão que a gente cria, ou para justificar as nossas ações, ou para justificar as nossas frustrações, os nossos ressentimentos, como diz o Nietzsche, pessoal. Agora eu quero entrar numa outra. Por enquanto, vejam, a gente está analisando um indivíduo, né? O indivíduo pode fazer o que quiser ou não pode fazer o que quiser. Tem liberdade para agir como quiser ou não. Alguns autores trabalham essa questão, esse conceito de liberdade, num aspecto mais social, mais coletivo. Como é que dá essa questão de liberdade dentro de uma sociedade, quando a gente interage com outras pessoas? Né? Os pais da sociologia, Durkheim, né, no seu livro mais clássico, O Suicídio, de 1897, vai nos dizer que a sociedade é anterior ao indivíduo, pessoal. Como assim a sociedade é anterior ao indivíduo? Como é que é possível? Porque geralmente a gente pensa, sociedade. O que é sociedade? É um conjunto, né? São vários indivíduos juntos. Então, como é que eu formo uma sociedade? Eu boto um indivíduo aqui, depois eu boto outro, depois eu boto outro, depois eu boto outro. De repente eu tenho uma sociedade. É assim que a gente entende a sociedade. Né? É o conjunto de vários indivíduos numa sociedade, então eu preciso começar pelo elemento básico. Um indivíduo, dois, nem para construir uma casa eu preciso botar um tijolo, depois outro tijolo, aí eu vou ter uma casa. Né? Mas o Durkheim vai dizer que não, sociedade não funciona assim. Primeiro a gente tem sociedade e depois a gente tem indivíduo. Se a gente para pensar nisso, vai dizer, não, isso é logicamente incoerente, não faz sentido, né? É ilógico. Como é que pode existir primeiro sociedade e depois existir indivíduo? Não é a explicação mais precisa, pessoal, mas a gente pode usar a biologia para isso. Né? A gente vê de onde surgiu o ser humano. O ser humano, a gente entende que veio, né, de mutações e divisões das espécies, né, de que espécies de outros primatas que já existiam. Né? Então, quando é que surgiu? Se vocês estão dizendo que os animais, mais ou menos, têm liberdade, né, as coisas não têm, né? Quando é que surge o primeiro ser capaz de exercer a sua liberdade? O primeiro ser humano, vamos focar no ser humano, que esse a gente tem certeza que tem liberdade dos animais, a gente teve aqui alguma dúvida. O primeiro ser humano surge, né, de mutações e de desdobramentos de sociedades de primatas que já existiam. Então, não houve um momento, né, onde
indivíduos existiam e não havia sociedade humana, né? Os indivíduos foram se transformando em humanos dentro de sociedades primatas, né? Sejam lá quais espécies que nos antecederam. Então, a gente já tinha sociedades, não eram de humanos, de primatas, né? Macacos, sei lá, né? Que se desenvolvem, vão criando, né? Vão se desenvolvem, mudam, né? Se alteram e vão se transformando, então, em humanos. E os humanos, o primeiro humano surgiu já dentro de uma sociedade. O primeiro Homo sapiens surgiu dentro de uma sociedade já. Ele não nasceu livre, ele não brotou do chão e de repente estava ele sozinho lá no mundo, né? E como consequência disso, Durkheim vai dizer que o sujeito, o indivíduo, ele é construído nas relações sociais, né? Antes da gente querer qualquer coisa, antes da gente ter desejo, nós somos seres sociais, nós somos parte de uma sociedade, nós já temos mecanismos sociais que agem sobre a gente e que nos influenciam. Ele vai dizer, inclusive, que o nosso pensamento, a capacidade de a gente refletir sobre qualquer coisa, inclusive, né, de criar a ideia de liberdade, só pode existir porque a gente vive em sociedade. Se a gente fosse lá que nem um náufrago, né, que morava sozinho numa ilha, nunca tivesse nenhum outro ser humano no mundo, nunca teria surgido a necessidade da gente desenvolver a linguagem para se comunicar. A gente não ia desenvolver valores, né? Como é que a gente vai criar valores se a gente é o único ser nesse mundo? Vamos conversar com quem? Para que criar linguagem? Não, para que ter opinião se o nosso pensamento é o único que existe? Então, ele vai dizer que, inclusive, o pensamento, né, a gente parar e pensar, refletir sobre as coisas dentro da nossa cabeça, individualmente, só existe porque a gente é um indivíduo dentro de uma sociedade. E nesse livro, O Suicídio, ele vai além. Ele se propõe justamente para isso, né? Esse é o objetivo desse trabalho, de provar que mesmo a decisão mais privada, aquela que a pessoa faz sem contar para ninguém, que pega todo mundo de surpresa, né? O cara não sai contando, oh, estou pensando em cometer suicídio. Geralmente o suicida não faz isso, geralmente o suicida guarda para si, né? Muitas vezes tem uma fase introspectiva, quieto, fechado, né? Sem se manifestar, sem interagir muito, e de repente a pessoa comete suicídio. E o Durkheim vai tentar mostrar que até essa ação, que ele considera a mais privada que ele consegue imaginar, mais íntima que uma pessoa pode ter, né, é resultado do meio social onde essa pessoa está. Ele vai trazer alguns elementos lá, vai dizer que protestantes se suicidam mais do que católicos, que pessoas com trabalho, com parentes, né, dependendo, vai trazer diversos elementos lá, que ele consegue provar lá no estudo dele, que ele consegue prever se num determinado grupo, ele não consegue dizer quem vai se matar, quem vai cometer suicídio, mas ele consegue prever, olha, nesse grupo aqui nós vamos ter mais suicídios do que naquele grupo ali. Né? Então, o suicídio, a ação humana mais íntima, mais pessoal, é social. E a pessoa não comete suicídio por liberdade, mas sim por ser influenciado pelo meio social no qual essa pessoa, esse indivíduo está inserido. Outro autor aqui importante, o Salomon Asch, aqui mais com relação ao experimento que ele fez lá em 1951, conhecido como The Largest Stick. Ele contratou 49 atores e uma pessoa, né, para fazer um estudo. E aí ele bota lá, vamos fazer um estudo com todo mundo. E essa uma pessoa que está lá para realmente ser estudada, não sabe que os outros no grupo, os outros 49, são atores. E aí ele vai fazendo perguntas, né, vai mostrando uns pauzinhos, assim, umas barrinhas, uma maior, outras menores, e vai perguntando assim, essa barrinha aqui, tem 3 barrinhas, qual barrinha é a maior? Né? E aí as pessoas vão respondendo qual barrinha que é a maior. E é óbvio, assim, então uma barrinha do lado da outra, é fácil de perceber qual é a maior, não tem muito mistério. Só que o que acontece? No desenvolver desse experimento, os atores, os 49 atores, começam a responder que uma barrinha menor, que não é a maior, eles dizem, não, essa aqui é a maior, mas é óbvio que a barrinha não é a maior. Eles estão respondendo errado, estão apontando uma barra pequena, dizendo que aquela é a maior que está aparecendo. E aí a pessoa que realmente está lá, que não é ator, né, eles filmam, vão mostrando a pessoa, que a pessoa fica olhando assim para os lados, uma cara de assustando, o que é isso? O que essas pessoas estão fazendo? Tá óbvio que o pauzinho aqui não é maior, então não é que a pessoa se engana, que se ilude, não é ilusão de ótica. Fica claro que a pessoa percebe que está todo mundo errando, mas de cada 10 pessoas, 8 concordam com a maioria e vão dizer, olha, essa barrinha aqui, pequena, é a maior. Então, e contra a sua própria opinião pessoal. Né? E aí, as 2 pessoas que, mesmo com todo mundo dizendo que a barrinha pequena é maior, dizem, não, pessoal, vocês tudo estão errado, né? Essa barrinha aqui não é a maior, a outra que é a maior. Esses 20% das pessoas receberam o nome de personalidade assertiva, né? Que conseguem enfrentar o grupo, a maioria, e mesmo assim manifestar a sua opinião.
outra autora que trabalhou bastante isso, Elisabeth Neumann, chama isso de clima, esse contexto, né, das pessoas serem influenciadas pela maioria, decidirem se manifestarem conforme a opinião da maioria e não conforme a sua opinião, né? Ela chama isso de clima de opinião. Dependendo de onde a gente está, né, a gente segue o grupo, né? E isso gera também um outro conceito que ela chama, acho que o principal trabalho dela recebe esse título de espiral do silêncio, pessoal. O que ela vai dizer? Que num grupo, quando todo mundo está falando uma coisa, se eu penso diferente, eu entro numa espiral do silêncio. Eu vou me calando, porque é melhor não falar. Está todo mundo dizendo outra coisa. Eu não vou ser o que vou me expor a ir lá e dizer o contrário. Por isso eu achei legal aqui na nossa aula a gente usar aqui essa ferramenta do Menti, né? Porque ela é anônima. Então acredito que por ali eu consiga fazer vocês falarem coisas que talvez vocês não falariam numa aula levantando a mão, né? Uma opinião mais dissonante do grupo. Um exemplo de um estudo, já tinha comentado com vocês, no começo do semestre, um estudo que foi feito na USP, né, um tempo atrás, sobre a religiosidade, quanto que as pessoas frequentavam cultos religiosos, né? E aí foi feito, primeiro, uma pesquisa com urnas secretas, as pessoas votando lá e respondendo sem ninguém ver, e depois perguntaram em grandes grupos, né, a pessoa tinha que levantar a mão e dizer, olha, eu frequento cultos religiosos. Deu uma diferença de 16-1 no voto fechado, né? Tinha 16 pessoas diziam que frequentavam grupos, cultos religiosos, e no grupo aberto, na frente de todo mundo, só um desses 16 dizia, olha, eu vou na igreja, eu vou lá na minha missa, sei lá, no meu templo religioso. Ou seja, criando, né, o clima de opinião, como a maioria do ambiente acadêmico seria hostil à ideia de culto religioso, 15 dessas 16 pessoas se calam, entram nessa espiral de silêncio e omitem a sua verdadeira opinião, sua verdadeira vontade. A gente pode pegar outros exemplos, né, que vão nesse sentido aí do estudo da Elisabeth Neumann, que é, por exemplo, a moda, né, as pessoas se vestem, quando olham para o lado, vê, tá todo mundo se vestindo assim, então eu não vou me vestir daquele jeito, que todo mundo vai achar meio estranho. O voto útil, né, quem é que vai votar lá no cara do PCO, por mais que acredite, ou sei lá, no Enéas, né? Porque esse cara não tem chance, né? Na última eleição, acho que a gente teve muito disso, né? Da pessoa, quanta gente disse, né, que queria votar no Amoedo, né? Mas teve que votar no Bolsonaro para não deixar o PT ganhar, ou quanta gente queria votar, sei lá, no Boulos e votou no Haddad para não deixar o Bolsonaro ganhar, né? O voto útil é isso, é o clima de opinião, né? A gente vai se calando porque acha que a nossa opinião não tem espaço. O nosso vocabulário, né, as palavras que a gente usa para se manifestar, e até mesmo a nossa própria existência, o nosso próprio modo de agir, ou seja, a nossa liberdade de um modo geral, as nossas escolhas na vida, a nossa liberdade acaba sendo socialmente influenciada. Por último, pessoal, a consequência desses conceitos todos de liberdade no nosso espaço político, pessoal. Como é que é a liberdade, não agora individual, coletiva, a liberdade social, mas transformada em instrumentos políticos. Como é que funciona a liberdade como um valor, como um preceito político? O Benjamin Constant, um brasileiro aqui, né, militar brasileiro, liberal, famoso aqui na nossa história, vai nos dizer o seguinte, que tem dois tipos de liberdade que a gente tem que primeiro diferenciar ao longo da história. Uma coisa era o que era liberdade lá na Grécia Antiga, na Antiguidade, né? Liberdade era entendida como uma total submissão do indivíduo ao todo, ao conjunto. Lembram da ideia de cosmos do Aristóteles, do mundo ser um quebra-cabeça e cada um de nós uma pecinha que tem o seu lugar, né? O Platão vai dizer que a gente ou é comerciante, ou é guerreiro, ou é governante, rei filósofo. O Aristóteles vai dizer que cada um tem que encontrar a sua virtude. Um cara que é o melhor tocador de flauta não pode escolher jogar futebol, ele tem que tocar flauta, não tem escolha, ele tem um papel na sociedade, ele tem que cumprir esse papel. E liberdade é a gente encontrar o nosso papel, conhecer a nós mesmos, sabermos quem somos dentro dessa sociedade, desse todo onde a gente está inserido e cumprir o nosso papel. Isso é ser livre, é estar no nosso espaço dentro do cosmos, dentro do mundo, dentro do universo, ocupar o lugar que nos é devido. E só assim a gente pode ser livre, senão a gente está deslocado, a gente não vai estar cumprindo bem a nossa função. Isso é liberdade, né? Um dos aspectos, tem outras perspectivas sobre liberdade também, mas uma das ideias de liberdade no mundo antigo é essa, de que o indivíduo se submete totalmente ao todo, à lógica do grupo, da sociedade, à lógica coletiva. Mas, modernamente falando, o conceito de liberdade vai para o sentido completamente oposto.
passa a ser que o indivíduo ter essa independência, essa autonomia, essa capacidade de fazer escolhas, de definir a sua vida privada como ele bem entender, ligando um foda-se para o todo. Não interessa o que a sociedade quer de mim. Era o que a gente estava questionando na parte social. Somos livres dentro de uma sociedade? Temos como ser livre dentro de uma sociedade, né, que nos influencia? Nem o suicídio é uma escolha nossa, é uma liberdade nossa, né? Então, liberdade moderna seria uma ideia mais do indivíduo poder fazer o que ele bem entende, né? Ter autonomia para fazer as suas escolhas e, consequentemente, limitando a soberania, o poder do Estado, dizendo para o Estado, olha, Estado, não se mete na minha vida porque eu sou livre para tomar as minhas escolhas. Um dos liberais famosos que a gente também já trabalhou aqui, o Mill, John Stuart Mill, no seu livro Sobre a Liberdade, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. Será que ele está dizendo meu corpo, minhas regras aqui? Não sei, né? Talvez. Acho que ele não sei se ele, acho que ele não é feminista, né? Mas a gente poderia, né, desdobrar esse conceito dele de liberdade aqui. Eu acho que serviria de fundamento teórico, né, para essa lógica do meu corpo, minhas regras. Mas ele está dizendo aqui, sou eu, com relação ao meu corpo, sobre as minhas coisas, eu sou soberano, eu faço o que eu quiser. Só que ele põe um porém, tem uma vírgula, desde que eu não cause prejuízo aos demais. Né? Isso é uma característica dos liberais clássicos. Tá? Essa restrição à liberdade, né, desde que não cause um mal aos demais integrantes da sociedade. Então ele vai defender limites do poder que o Estado, né, que o soberano pode exercer, ou a sociedade como um todo pode exercer sobre o indivíduo. Vai dizer que nós temos que criar regras que impeçam que a sociedade, né, que o social influencie tanto o indivíduo para que o indivíduo possa ser cada vez mais livre. Ele conversa um pouco com a obra do Tocqueville, né, que foi estudar lá a democracia norte-americana, no seu livro Da Democracia na América. Né? O Tocqueville traz essa ideia da ditadura da maioria, né, ou da tirania da maioria, e o John Stuart Mill dialoga um pouco com essa lógica, com esse conceito, dizer, olha, a gente tem que proteger o indivíduo dessa ditadura da maioria, especialmente nos espaços democráticos. Né? Quem mais, pessoal? Eu não posso falar de liberdade sem falar sobre o pai do liberalismo, né, pessoal? O Locke, a gente já tratou sobre ele, a gente já viu que ele vai trazer essa noção de que os indivíduos, acho que eu pulei aqui, os indivíduos têm direitos naturais, né? Os seres humanos têm direito à vida, à liberdade e à propriedade, né? E como consequência disso, todos os indivíduos, todos os seres humanos são iguais e devem poder agir livremente desde que não prejudiquem os outros. Né? Eu posso fazer o que eu quiser desde que eu não prejudique os outros. Eu estava conversando na última aula com uns colegas aqui e a gente estava falando, óbvio que a visão do Locke aqui de os outros não é todo mundo, né? O Locke justificava a escravidão. Outros, para ele, é a sua turma, né? O seu grupo, a elite lá da sociedade onde ele vivia, esse que ele considera gente, humanos, homens, né, na sua palavra. Então, se um homem não prejudicar um outro, né, se um membro da elite britânica lá, inglesa, não prejudicar o outro, beleza, aí ele tem liberdade para fazer o que quiser. Tá? Na sua noção sobre propriedade também, né, na sua teoria trabalho-propriedade, onde ele vai dizer que a gente se apropria daquilo, daquelas coisas nas quais a gente insere o nosso trabalho, nas quais a gente trabalha, desenvolve de alguma maneira, ele vai dizer que os indivíduos têm o direito de se apropriar das coisas nas quais eles trabalham. Passa a ser sua propriedade, as coisas onde o indivíduo coloca o seu trabalho, inclusive a terra. E ele vai dizer, então, os indivíduos são livres para se apropriarem de todas as terras que eles colocarem no seu trabalho. Se eu cercar uma terra, começar a plantar, capinar uma terra, eu posso dizer que essa terra é minha. Tenho liberdade de me apropriar de qualquer terra que eu quiser. Qualquer mesmo, Locke. Está liberado? Posso pegar o mundo todo para mim? Não, ele vai dizer. Vai dizer, professor, o senhor pode pegar a terra que o senhor quiser, desde que tenha terra suficiente para todo mundo, na mesma quantidade e qualidade. Tem que ter terra boa para plantar também, com água, num lugar fresco. Não adianta ser no deserto, no Alasca, não. Tem que ser terra boa para viver, para plantar, para cultivar. Todo mundo tem que ter isso. Nesse aspecto aqui, pessoal, o Locke está mais radical que o Boulos, tá, pessoal? O Boulos aqui, não sei se ele quer fazer a reforma agrária, Locke marxista, não, Locke MST, né? Locke deixando Boulos aqui constrangido de que Boulos é um moderado do lado do Locke aqui, né? Óbvio,
né, pessoal? Que o Locke está dizendo, como eu disse, né, terra para a elitezinha dele, britânica, lá onde ele vivia. Mas percebam, pessoal, que o Mill está falando isso, liberal, clássico. O Locke está falando a mesma coisa. Só pode fazer o que tu quiser, desde que não prejudique o outro, desde que sobre terra para o outro. Então, existe regra para que haja liberdade. Para que haja liberdade, tem que ter condições. Por quê? Porque quando a gente não está mais falando da liberdade individual, para saber se tem livre-arbítrio ou não, mas a gente está falando da liberdade coletiva dentro de uma sociedade, uma pessoa não consegue exercer sua liberdade se a outra puder exercer a sua sem nenhuma restrição, sem nenhuma regra. Né? Se o meu vizinho é livre, totalmente livre para fazer o que ele quiser, ele pode me matar, ele pode roubar a minha casa, ele pode fazer o que ele quiser comigo. Né? Então, eu perco a minha liberdade se o meu vizinho exercer na totalidade a sua liberdade individual. Então, politicamente falando, só existe liberdade onde existem regras, onde existe limite para a liberdade dos outros. Eu só posso ser livre se a liberdade dos outros for limitada. Os outros só podem ser livres se a minha liberdade for limitada. E assim Locke traz uma das suas famosas frases que ele diz: onde não há lei, não há liberdade. Tá, pessoal? Então, vejam que qual é a condição para que exista liberdade para o pai do liberalismo clássico, o cara que começa a desenvolver a noção de liberalismo no mundo, liberalismo político. Qual é a condição maior para que haja liberdade no mundo? Regra. Como é que eu faço para que uma regra seja respeitada? Sem métodos de coerção, sem coagir alguém, sem uma polícia para ir lá e fiscalizar, sem um tribunal para prender e punir quem não cumpre regras. Então vejam que dentro da ideia de lei do Locke está a ideia de punição, está a ideia de coação, está a ideia de proibição, está a ideia de autoridade. Só com alguém mandando e dizendo isso pode fazer e isso não pode fazer porque eu mando aqui, porque eu sou autoridade nesse lugar aqui, só assim é que alguém pode ser coletivamente, politicamente livre. Sem lei, sem autoridade, não há liberdade. Há um estado de natureza caótico onde né, a liberdade de um pode se sobrepor à liberdade de outro. Além disso, pessoal, temos também o outro contratualista, aqui falando sobre liberdade, que a gente também trabalhou na aula passada, o Rousseau, vai nos dizer que o homem nasce livre, né? No estado de natureza do Rousseau, o homem já é livre, as pessoas são livres, né? Mas, por toda parte, Rousseau acha que as pessoas estão acorrentadas, né? Estão a ferros, aprisionadas. Por quê? Porque a sociedade, a civilização é que aprisionou e retirou a liberdade das pessoas. Como? Através do primeiro contrato social, né? Aquele autoritário, né? Onde se criam as leis, a elite lá do Locke criam as regras, o povo não participa, e aí os ricos, né, se dão bem, garantem a defesa da sua propriedade, e os pobres, com esse primeiro contrato social, perdem tudo, inclusive o direito de se rebelarem. Né? Perdem, não ganham nada e ainda perdem a sua liberdade. Por isso ele vai dizer que esse primeiro pacto, esse primeiro contrato social, ele é um pacto autoritário. E aí ele vai defender um novo contrato social, né, que ele vai dizer que é um pacto de liberdade, que cria o Estado democrático. Por que democrático? Porque todos participam da construção das regras nesse Estado, através da vontade geral, da participação de todos na criação de leis. Uma lei só é legítima se todos participam da sua criação, nem que seja através de representantes escolhidos por todos. Né? Então, para Rousseau, não há liberdade sem igualdade. Enquanto para o Locke, para que haja liberdade, precisava de lei, né? Aqui precisa de igualdade. Né? Para ele também vai trazer a noção de que quando a gente obedece à lei criada pela vontade geral, às regras criadas pela vontade geral, eu não estou obedecendo uma autoridade necessariamente, eu não estou obedecendo outra pessoa, eu estou obedecendo a mim mesmo, porque eu participo dessa construção, dessa regra geral, dessa vontade geral, dessas leis. Né? Então, de certa forma, para o Rousseau, né, liberdade ela é, ao mesmo tempo, um direito que eu tenho e um dever que eu tenho. Eu tenho o dever de exercer, de participar dessa construção, né, da vontade geral, para que eu possa efetivamente ser livre. Obedecer é ser livre, exatamente. Né? Obedecer à vontade geral, não obedecer a qualquer coisa, a qualquer autoridade, mas à autoridade coletiva, né, encontrada pelo debate, né,
desenvolvido pela vontade geral, que traz, né, um debate que tem como consequência a vontade geral. E por último, pessoal, o último autor da nossa aula de hoje, né, o Bauman, acho que no último livro que ele escreveu, não sei se ele chegou a publicar algum livro depois desse livro, O Retorno do Pêndulo, ele vai trazer o seguinte, pessoal, ele vai dizer que a civilização como um todo, em qualquer momento da sua história, pressupõe uma troca de um valor por outro. Civilização, sociedade organizada, sempre está no dilema de escolher um valor e, portanto, perder outro. Fazer escolhas, né? Escolher uma coisa e abrir mão de outra. E aí ele traz, né, uma análise, uma reflexão sobre Freud, que lá na década de 1920 teria dito que o problema daquela sociedade lá na década de 1920 seria ter aberto mão da liberdade em troca de segurança. Eles priorizaram a segurança. Lembrando, né, pessoal, 1920, estamos aqui entre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Logo depois disso que Freud está dizendo, a gente vai entrar na Segunda Guerra Mundial, com fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, aquela uniformização das sociedades, o cidadão padrão, né, aquela coisa padronizada, todo mundo igual, então, em troca do quê? De segurança, né, de evitar os perigos da Primeira Guerra. Né? Não deu muito certo, acabou gerando a Segunda Guerra. Mas a crítica que o Freud está fazendo aqui é o seguinte, como sociedade, como a vida civilizada é um dilema entre dois, né, entre vários valores, mas sempre escolhas, que escolhe uma coisa, abre mão de outra, uma das coisas, um dos dilemas que a gente tem, né, na vida em sociedade, na vida civilizada, é o dilema entre liberdade e segurança, né, que, de certa forma, está relacionado com o conceito que eu estou usando de autoridade. Então, lá em 1920, o Freud dizia a sociedade abriu mão da liberdade, priorizando a segurança, né? Deixou de lado um pouco a liberdade para dar mais valor à segurança. E o Bauman vai dizer que hoje em dia, né, em 2017, quando ele estava falando isso, ainda vivo, né, ele dizia, olha, atualmente a gente está fazendo a mesma coisa, só que com os sinais invertidos. Né? Também estamos nesse dilema de um valor por outro e também estamos abrindo mão de uma coisa para termos outra. Só que agora estamos fazendo o contrário. Estamos abrindo mão da segurança, da organização da nossa sociedade, das regras dentro da nossa sociedade para termos mais liberdade, porque estamos numa sociedade mais individualista, que preza mais pela liberdade do que pela segurança. E ele vai concluir dizendo que a gente nunca vai conseguir encontrar uma solução perfeita nesse equilíbrio entre liberdade e segurança. E eu vou puxar a brasa aqui para o meu lado, né, do tema da nossa aula. Esse dilema entre liberdade e autoridade nunca vai ter um ponto assim, dizer, ó, esse é o equilíbrio ideal. Pelo menos isso é o que o Bauman está dizendo. Ele vai dizer que a gente sempre vai ter que abrir mão de, né, diminuir uma para crescer a outra, e depois vai diminuir outra para crescer uma. Né? Muito a ver aqui com o meu exemplo do pêndulo, que a gente fala, né, a lógica dialética, inclusive é o nome, né, desse livro, o título desse livro, O Retorno do Pêndulo, tem a ver com isso, com esse processo no sentido inverso. Só que ele diz que, por outro lado, apesar desse dilema ser impossível de ser resolvido, não tem o equilíbrio ideal entre esses valores, ele vai dizer que é inevitável que a gente vai continuar para sempre procurando esse equilíbrio ideal, porque a gente acredita nisso, essa é a nossa utopia que nos faz caminhar em busca desse mundo ideal, né? A procurar o equilíbrio entre liberdade e autoridade. Ó, passei 3 minutos aqui, pessoal. Eu queria, antes de encerrar a aula, só trazer alguns exemplos aqui sobre mais informais aqui meus, tá? Sobre como é que eu vejo essa diferença, esse dilema entre liberdade e autoridade, entre a gente poder fazer o que quiser e a gente precisar de uma autoridade que ponha limites para essa liberdade individual, porque senão a liberdade de um invade a liberdade do outro. Tem uma coisa curiosíssima, pessoal. Vocês agora são da geração do Tinder, do Happn, né? Antes de começar a namorar com a minha esposa, comecei a usei muito pouco o tal do Tinder, então conheço pouco, não sei muito bem como é que funciona a lógica, mas eu já sei, né, por conversas aí com amigos, eu sei que vocês têm manhas, né, tem jeitos de como funcionar melhor, como ser mais eficiente nesse espaço aí desses aplicativos aí de paquera, sei lá como é que a gente vai chamar isso. Só que eu sou mais velho, não conheço muito a lógica do Tinder, agora eu conheci um pouco melhor, não usava muito, confesso, tá, mas usei um pouco, uma ferramenta mais ultrapassada, não sei se ainda funciona hoje em dia, que era o tal do bate-papo do UOL. Acho que era o UOL, né? Se eu não me engano. Chats, né? Umas salas que tu ficava conversando com as pessoas para
Dizia lá que tinha por cidade, por idade, não sei o que, salas de sexo. Mas, na verdade, estava todo mundo falando de putaria em toda a sala. Era isso que acontecia, né? Não interessava o assunto, acabava sempre caindo na baixaria as conversas lá, porque estava todo mundo procurando sacanagem mesmo, acho. Pelo menos a minha leitura. Só que eu sou mais velho ainda do que isso, pessoal. E, como eu disse, o chat do UOL eu não usei muito, usei um pouco, né? Mas não conhecia muito a lógica de como funcionava. Agora, teve uma coisa que existia lá em Porto Alegre, até achei uma matéria, descobri que não era todo lugar do Brasil que tinha, mas a Companhia Rio Grandense de Telefonia, lá do Rio Grande do Sul, a estatal ainda, CRT, antiga CRT, ela tinha um serviço que se chamava Teleamigos, né? Bastava ligar de qualquer número para 138, como se fosse 190, esse serviço de emergência, sabe? Era só 3 números que tu ligava, era um serviço de conversa, né? Teleamigos, só que era super barato, era um negócio que tu ficava a noite inteira conversando e não pagava quase nada, não era que nem esses depois que criaram telesexo, que era um negócio, sei lá, R$10 o minuto, não, tu ficava lá a noite toda, era mais barato que uma ligação normal. Então eu me lembro, quando eu tinha 15, 16 anos, comecei com os amigos a ligar, e como é que funcionava isso? Tu ligava de um telefone fixo, que era só o que existia na época, ligava para o 138, tu caía numa sala, onde tinham 4 linhas, 4 pessoas, 4 telefones caíam nessa mesma sala. Então, tu sabia que tinha tu e mais 3 pessoas naquela sala para conversar. E, obviamente, adolescente, né, final da adolescência, o objetivo ali, como eu falei, por que eu falei do UOL e do... Tinha em Brasília também, eu não sabia disso. Né, mas qual era o objetivo ali? Né? Sacanagem também, né? Arrumar uma namorada, sei lá, alguém para se divertir. Então, vocês imaginem, só que, obviamente, né, as pessoas que estavam ali efetivamente para conhecer alguém eram um número X, mas tinha uma galera que estava lá só para fazer bagunça, só para zoar, só pela zoeira. Então, eu me lembro, imagina, tu só ouvia a pessoa, não tinha como ver, não tinha como nada, não via foto, não tinha nada, só tinha a voz. Tinha gente que fazia voz de mulher e era homem se fazendo, então tinha gente que enganava, não sei o quê, tinha gente que ficava quieto no silêncio o tempo todo só para ouvir a conversa dos outros. Mas o que rolava era muito, tu entrava e sabia que podia ter mais 3 pessoas. A gente ficava ouvindo os barulhos de desligar e ligar para tentar deduzir quantas pessoas tinha na sala, tinha que ir montando estratégia para saber a hora de falar, a hora de ficar quieto. E aí eu, né, estava lá procurando mulheres para conversar. Então, quando ouvia uma voz feminina, tentava conversar. O que as pessoas faziam, pessoal? O pessoal que estava pela zoeira, né? Os caras pegavam, chegavam, não sei se eu consigo fazer aqui, não sei onde eu ver. Fala assim, ó. Não sei como é que... Porque tem um paninho aqui no microfone, mas o pessoal soprava no telefone, fazia... Soprava, assim, no lugar de falar, e isso faz um barulho, parece que está tendo um vendaval, um furacão dentro da sala, que não houve nada, né? Depois eu vou ler aqui para ver como é que faz, o que vocês estão comentando sobre isso, que eu quero saber. Mas, tipo, acabava com a possibilidade de diálogo, né? Então, imagina a pessoa... O que esses caras faziam? Eu encontrava uma mulher lá, começava a conversar, não sei o quê, então me passa teu telefone, que era o único jeito de tentar marcar alguma coisa séria, fazer alguma coisa, pedia para a pessoa passar o telefone, só que sabia que tinha mais 2 pessoas ouvindo. Quando a pessoa via que a pessoa dizia, então meu número é... Aí o cara soprava e ficava soprando até tu desistir, ir embora e não conseguir falar. Depois ainda desenvolveram, porque no começo ainda era com número discado. Depois criaram o telefone com botão de apertar, e aí o cara não precisava nem gastar o ar dele soprando. Quando a pessoa ia falar alguma coisa que importava, o cara que estava lá pela zoeira apertava no botão, ficava um barulho que ninguém mais... O cara ficava lá 30 minutos aí, com o dedo enfiado no botão, até todo mundo sair da sala e ele conseguir a sala só para ele, ou ela, né? Quem tivesse pela zoeira. Cara, assim, ó, sério mesmo, eu ficava horas, eu virava madrugada, tinha muita gente, era um negócio que eu achava interessante, assim, pela sacanagem, né, que eu estava procurando mulher, mas volta e meia ficava lá só para trocar ideia, bater papo com a galera, porque tinha, né, uma interação interessante. Uma galera que não, eu sempre fui de dormir tarde, então virava madrugada lá, falando que ficava horas e horas. Imagina tu ficar assim, entrar de noite, tentar no meio da madrugada, que tu tá naquilo já cansado, quase caindo, aí tu acha a voz assim, de alguém interessante e começa a falar com a pessoa, quando tu vai conseguir o contato, pensa, ou assopra o negócio e acaba com a tua possibilidade. E depois tu não conseguia voltar para a mesma sala, não tinha como fazer nada, tinha que ficar ligando, desligando para ver se caía na sala com aquela mesma pessoa de novo. Era quase impossível de achar a pessoa de novo. Tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque é o seguinte, se liberdade é fazer o que quiser, né, a pessoa que aperta o botão ou que sopra no telefone está exercendo a liberdade. Eu quero soprar. Eu queria fazer o exercício com vocês, eu ia fazer em sala de aula, aqui, dizer, falem aí, exerçam a liberdade de vocês de comentar a aula. Aí quando vocês falassem, eu ia soprar aqui no microfone para mostrar para vocês que se eu exerço a minha liberdade de fazer o que eu quero, eu facilmente impeço vocês de exercerem a liberdade de vocês.
Era o que o pessoal fazia lá no 138, né? Nesse teleamigos na minha época. Então, para que as pessoas possam ter alguma liberdade de interagir nesses espaços, é necessário lei, né? Regras, respeito, uma autoridade de não sopra. Lá não existia essa autoridade, portanto, a gente não conseguia exercer a nossa liberdade, né, plenamente. Para criar meu filho, pessoal, outro exemplo que eu tenho visto muito isso, liberdade e autoridade. Eu quero muito que meu filho seja uma pessoa independente, que ele acredite nele mesmo, que ele seja uma pessoa confiante, que ele não tenha medo das coisas, né? Ou que tenha medo do que precisa ter medo. E para isso eu preciso deixar ele fazer as coisas livremente, cair quando ele tem que cair, quebrar a cara quando tiver que quebrar a cara, se dar mal quando tiver que se dar mal. Eu preciso dar liberdade para ele. E deixar ele se fuder, às vezes. Ó, cara, viu? Foi até o dedo aí, se deu mal, né? Fez coisa errada, sofreu consequências ruins. Só que se eu só fizer isso, tem uma lógica hoje em dia, né, de criação mais aberta, mais liberal, de deixar fazer tudo, de não dizer não nunca. Eu, particularmente, não tenho nenhuma base teórica por trás disso, mas eu acho que tem muita criança muito chata, mimada, arrogante hoje em dia, que é fruto de uma criação com muita liberdade. Essa ideia de não dizer não nunca, eu acho que prejudica a criança. Acho que faz mal para uma criança, porque uma dose de autoridade uma criança precisa. Senão meu filho morre se eu não exercer minha autoridade sobre ele. Se eu não disser que ele não pode se jogar da janela, pular do negócio, ele vai morrer se eu não for autoritário com ele. Dizer, cara, não, aqui tu não pode, deu. Mas ele vai chorar, vai insistir, e eu vou ter que podar a liberdade dele para que ele possa se envolver e ser alguém. Então, a criação do filho, para mim, está sendo um baita no exercício de saber o equilíbrio entre dar liberdade e exercer minha autoridade, porque meu filho precisa das duas, pessoal. Na relação com vocês aqui em sala de aula, né? Vocês veem que eu sou super aberto aqui, deixo vocês participarem, formar a turma, né? Organizar, definir quando é que é prazo, quando é que não é, como é que faz, miro, como é que não faz, mas eu também preciso exercer minha autoridade para dar um rumo para a disciplina, para estabelecer critérios, né? Para a disciplina. E, às vezes, também, eu vou contar para vocês, que já tive turmas onde, às vezes, por ser muito aberto, por ser muito, sei lá, transparente, muito amigo, né, dos meus alunos ou das minhas alunas, tem gente, já tive alunos ou alunas que abusa, que para de me respeitar, que acha que, né, pode fazer o que quiser na minha aula, né, que perde o respeito mesmo. Então, na relação professor-aluno, também eu acho que esse dilema entre liberdade e autoridade se manifesta. E, por último, pessoal, que eu já estou abusando de vocês, o último exemplo que eu acho que é o melhor aqui para falar politicamente, mais atual sobre liberdade, eu acho que essa questão, vários exemplos que a gente tem visto agora com a pandemia do coronavírus, pessoal. Né? Eu tenho, de verdade, meu vizinho aqui do lado, ele é um cara, ele queria fazer obra dentro da minha casa aqui, quando começou a pandemia. Eu disse, não, cara, não vai entrar, não vai me trazer um monte de peão para trabalhar dentro da minha casa, eu estou aqui isolado com minha mulher, com meu filho pequeno, não sei o quê, né, trabalhando aqui de casa. Né? Não vai trazer coisa. Para ele não tinha nada. Não, mas já está passando. Lá em março, está dizendo que estava passando o negócio. Para ele nunca foi nada. Né? Botaram a regra aqui no condomínio de que para andar na rua né, do condomínio tem que estar com máscara. Nunca usou máscara. Né? No auge da pandemia, o cara estava sempre, todo final de semana, fazendo churrasco com uma galera aqui na piscina. Tem um monte de gente até tarde, bebendo, gritando. Cara, eu acho que o corona, como tem um muro aqui que separa, eu acho que não deve passar vírus de lá para cá. Mas, sei lá, se fosse um negócio, uma doença mais grave, né, sei lá, mais transmissível, que passasse mais facilmente pelo ar, como é que a gente faria com isso, pessoal? Né? Politicamente falando, aqui dentro da nossa vida em sociedade, a liberdade dele, né, de poder fazer o churrasco quando ele quiser, porque ele tem que ser, eu defendo, eu me considero um liberal, eu acho que ele tem que ter o direito, o Estado não tem que, pelo menos não de forma autoritária ou sem justificativa justa, né? Eu acho que ele tem que ter a liberdade de fazer o churrasco a hora que quiser, chamar os amigos a hora que quiser, ter o entendimento dele sobre a pandemia que ele tiver. Eu defendo que ele possa ter a opinião dele diferente da minha sobre o tamanho do problema ou como lidar com o problema. Mas, beleza, então ele na casa dele pôde fazer o churrasco dele, eu não fiz churrasco, pelo menos não com convidados aqui na minha. Cada um exerceu a sua liberdade do seu jeito. Mas e se a doença fosse, né, mais contagiosa, se o vírus passasse por cima do muro e pudesse me contaminar, né? Como é que a gente resolve isso? Né? Como é que ele pode ser livre de fazer o churrasco dele e eu ser livre de não ser contaminado pela irresponsabilidade dele, pelo menos irresponsabilidade na minha opinião? Né? Eu preciso de uma autoridade, eu preciso de uma lei, né? Eu preciso de uma regra, de uma vontade geral que crie regras e diga o que pode fazer ou não pode fazer. Eu acho que o exemplo da máscara é o melhor exemplo que a gente está tendo para o nosso dia a dia hoje em dia. Né? Vai no supermercado, numa farmácia, uma pessoa não quer usar máscara.
ela tem a liberdade de não usar máscara? Ela pode fazer o que ela quiser? Ou precisamos, porque é uma doença, é um problema de saúde pública, precisamos de uma autoridade que imponha leis, que imponha regras, que manifeste a vontade geral? Será que a regra de usar máscara é fruto da vontade geral? Ou é fruto de uma lógica aristocrática, né, científica, né, que tem a resposta, a verdade sobre esse problema, ou a melhor solução para esse problema? Como lidar com esse balanço entre liberdade e autoridade em situações como essas, pessoal? Onde a autoridade é importante, mas a gente também reconhece a importância da liberdade. Como fazer isso? Como que se cria essa autoridade? Qual o poder dela? E qual a capacidade que ela tem de limitar a liberdade dos demais? Se é que existe liberdade, né, pessoal? Se é que não somos simplesmente, como falavam lá os monistas, né, os que veem o mundo, os materialistas, né, se é que a gente não é só fruto das interações da nossa matéria, né, dos nossos atos. Beleza, pessoal? Eu confesso que eu estava com medo que eu fosse extrapolar ainda mais a aula de hoje, que tinha muita coisa, né? Mas conseguimos aqui só passar um pouco, 15 minutos. Agradeço a todos e todas que ficaram até aqui, ouvindo até agora, e me coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas ou trocar ideias, começando, né, pelo assunto da nossa aula, e depois, se alguém quiser tirar alguma dúvida mais burocrática, administrativa, a gente parte para isso. Obrigado, pessoal, e passo a bola para vocês agora, para quem quiser falar alguma coisa sobre o nosso tema.